O Jorge Stolf, prefeito da cidade de Rio dos Cedros, para uma conversa, um bate-papo aqui com a gente e com a nossa audiência lá de Rio dos Cedros, grande audiência do Repórter Cultura e da Rádio Cultura no município de Rio dos Cedros. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Odair, bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura, bom dia aos nossos ouvintes, especialmente para Rio dos Cedros. Muito obrigado pelo convite, Odair. Temos bastante notícia boa, você acompanhou aí pelas redes sociais e pelas notícias que essa semana que está acabando agora, nós tivemos a presença do governador aqui na região e acho que é um fato relevante por conta que ele veio fazer a segunda rodada da apresentação do programa Santa Catarina Levada a Sério, né? Onde ele apresenta as ações do governo a nível estadual e a nível regional, muita coisa boa acontecendo, né? E também tem aquela choradinha dos prefeitos que cada um leva aí o seu projeto, né, para eventualmente conquistar alguma verba extra, né, para fazer o seu município crescer e se desenvolver. Pois é, Rio dos Cedros já está voando baixo na questão da infraestrutura nos últimos tempos, prefeito, e com a vinda do governador, alguma novidade nessa reunião especificamente? Bastante novidade, né? Vários prefeitos foram atendidos aqui na região dos 14 municípios da ANVI aqui, todos eles saíram sorrindo da reunião, né? E eu talvez tenha até me surpreendido com o que a gente conseguiu conquistar, né? Nós, desde o nosso plano de governo, nós tínhamos uma obra importante a ser feita dentro do nosso município, uma obra de infraestrutura, uma obra estruturante, que era a ligação das nossas represas, dos nossos 2 lagos. É uma obra cara, uma obra importante, né? Mas é uma obra que para o Vale Europeu ela tem um significado muito grande. Então, assim, nós vamos ter a Rota Interlagos, que era um projeto que já estava há bastante tempo sendo construído, pronto já há alguns meses, né? E um projeto hoje avaliado em quase 40 milhões, e que vai ligar o nosso município a Jaraguá, pelo Jaraguazinho, lá por cima, pelo Rio Bonito, contorna a represa do Pinhal e entra aqui no Rio do Coro, na frente da represa de Palmeiras, mais precisamente na Igreja São Sebastião, e vai fazer todo o trecho do Rio do Coro ligando à represa do Pinhal, indo até lá naquele aterro que é conhecido como aterro do Nelson Formigari, lá na entrada da Pedra Branca. Então são 16 quilômetros de pavimentação asfáltica. É uma obra não tão complexa como a Rota dos Lagos, que envolvia serra, envolvia questões mais complexas, né? Mas é uma obra importante, né? Uma obra com 16 quilômetros e que ela vem trazer para a gente uma série de benefícios, né? Primeiro, a questão turística, né? A gente vai ganhar muito, porque a partir do momento que essa obra estiver pronta, todo mundo vai utilizar a Rota dos Lagos e a Interlagos para se movimentar entre as 2 represas, né? Então nós vamos forçar que o turista venha pela Rota dos Lagos indo até Palmeiras, e de Palmeiras ele vai para o Rio, para a represa do Alto Cedros, lá a represa do Pinhal, pela Interlagos. Então vai ser um passeio muito bonito, né? E totalmente pavimentado, muito seguro. Nós temos uma outra situação de segurança também, Odair, porque as nossas represas elas têm funções além do turismo, né? Hidrelétricas, hidrelétrica. Então, para a Celesc é uma obra importante, porque ela cria uma logística de movimentação muito melhor com a pavimentação, e a questão de segurança, né? Então, assim, as represas ultimamente têm ganhado um certo protagonismo na proteção das cidades. Então, em momentos de muita chuva, quando as represas podem segurar a água, elas têm ajudado substancialmente na questão das enxurradas, das enchentes. Então, assim, por uma questão de segurança, por uma questão de viabilidade econômica, porque a Celesc hoje é uma das grandes geradoras de renda para o município, e a questão turística e, é claro, o conforto para as pessoas que moram, né? É um trecho que tem muitas pessoas já que têm moradia fixa, né? As pessoas que já são nativas daí, e, é claro, vai ser um salto importante, eu não tenho dúvida, na questão do desenvolvimento do turismo, né? Você conhece, e aí quando você faz um projeto que envolve todo o Vale Europeu, né? Hoje nós somos 820 mil pessoas aqui dentro do Vale Europeu, e todas elas conhecem
o potencial e as belezas da região dos lagos. Então, talvez o que tenha comovido o governador foi o tamanho da importância dessa obra e a visibilidade que ela vai ter, né? Então, diferente de fazer uma via que muitas vezes serve só para o município, quando você tem um projeto que serve para uma região inteira, certamente o político se encanta e o teu projeto vende mais fácil. Então o que a gente fez foi isso, né? Fazer um projeto que o governador pudesse brilhar os olhos e que conseguisse enxergar nisso também uma possibilidade de visibilidade, né? De saber, olha, eu deixei o meu nome aqui nessa obra importante que transformou e vai transformar a vida de muita gente. Pois é, inclusive a parte ali da serra continuam as obras e a gente até anunciou ontem, tem um bloqueio, atualmente está com um bloqueio lá no Rio Rosina, e esse bloqueio tem algum prazo lá, prefeito? O que está acontecendo? Hoje pela manhã, agora às 9 horas, está programada uma detonação grande de rocha, importante uma detonação, né? Então está sendo feito todo o preparativo. Nós estamos há 2 dias já implantando os explosivos, né? E hoje vai acontecer essa detonação. O que acontece? Esse trecho 2 da obra, que era a Serra de Rio Rosina, né? Era o trecho mais complexo, ele emperrou um pouquinho, né? Por conta da dificuldade, por conta de algumas barreiras até mesmo burocráticas a serem vencidas, e agora vai andar. Só que vai ter, né? Nós vamos ter que quebrar os ovos para fazer o omelete. Então hoje vai acontecer. Hoje nós vamos quebrar os ovos, né? Mas o omelete vai ficar pronto e vai ficar bonito, né? Então o que está acontecendo? Nós temos hoje na conta o suficiente para terminar a obra, e eu acho que deve sobrar um pouquinho beirada de dinheiro, né? Porque o dinheiro que fica parado na conta ele acaba rendendo, né? Então, assim, os recursos financeiros estão todos resolvidos, as pendências burocráticas praticamente todas sanadas também, e então é possível que talvez em 30 dias a gente tenha a obra quase pronta, vamos dizer assim, porque tem um trecho de concreto que talvez demore um pouco mais para fazer a entrega, mas a grande maioria vai ser em asfalto mesmo, que é mais rápido e por conta de inclinação de rua não vamos ter muita diferença em questão de qualidade de pavimento, né? Então, assim, agora a Rota dos Lagos, que é o primeiro trecho, que eram 12 quilômetros, que eram 3 trechos e o trecho 2 estava meio emperrado aí, agora vai andar. Então, essa semana nós já bloqueamos o trânsito desde anteontem, né? Hoje vai acontecer a detonação. É sempre uma incógnita o tanto de material que vai ficar na pista e o tanto que vai morro abaixo, né? E então a gente está com uma expectativa aí de talvez amanhã ou depois da manhã já ter o trânsito liberado, mas eu não posso garantir que isso vai acontecer, porque a gente só prever, não dá para não é muito previsível. Então, assim, o que a gente fez foi criar as rotas alternativas, como já fizemos no passado, quando estávamos fazendo a implementação das travessias, da drenagem, né? E a gente vai ter que conviver com isso, né? Então, quem vai para Palmeiras opta ou ir pelo Rio Milanês ou ir pelo Alto Cedros. Quem vai pelo Alto Cedros segue normalmente pela via que já existia. Então, assim, nenhum problema de mobilidade. Claro, as empresas que estão lá sofrem um pouco, porque não são vias para transporte de cargas pesadas, e hoje a região da Serra também já tem muita indústria, tem muita gente que depende da mobilidade, mas isso se supera, né? Eu acho que em prol de uma grande obra, você tem que fazer sacrifícios, né? E é o que a gente está fazendo. Então, eu imagino que talvez no início agora do segundo semestre de 2025 a gente tem essa obra pronta e com certeza já estaremos começando a Interlagos, que é então uma obra de 16 quilômetros, e essa vai ser certamente a obra maior que o município já teve em andamento, né? 16 quilômetros de pavimentação numa obra só, vai ser certamente a maior obra que Rio dos Cedros já teve. E hoje, né? Hoje, ficando pronta essa primeira fase aí pra gente, porque eu já fui para os dois lados, já fui para Palmeiras e para Alto Cedros lá. Mas a gente, né, não passa lá sempre, mas estando pronto esse lado ali de Palmeiras, ainda fica mais fácil ir para Alto Cedro pela parte não asfaltada, ou fica melhor ir para Palmeiras e cruzar lá para ir para Alto Cedros? Olha, Odair,
depende do motorista e depende de cada um. O passeio pelo Alto Cedros, né, é um passeio bonito, né? É uma estrada bem conservada, é uma estrada sem pavimentação, mas muito bem cuidada, um passeio bonito. Então, assim, eu diria para você, quem quiser mais segurança, quem quiser não sujar o carro, vai pela Palmeiras, né? Mas quem quiser um passeio, quem anda de moto, quem anda de bike, né? Eu não sei se você anda de bike ou não, mas o pessoal fala muito que é bem melhor andar no barro, né? É mais confortável do que andar num paralelepípedo ou no asfalto. Então, eu sou suspeito para dizer, né? Eu acho que os dois caminhos são bonitos, mas a nossa ideia justamente é o que, Odair? Criando a Rota dos Lagos, a gente liga pela Palmeiras e da Palmeiras a gente vai para essa conexão para Alto Cedros. Por conta de que o turista vai então curtir toda né? Toda a região. Né? Exatamente. E quem quiser um desafio um pouco maior, quem quiser uma emoção um pouco mais, então usa a estrada de chão que vai ficar aberta aqui, né? E mas vai continuar conservada, com certeza. Exatamente. Mas eu diria assim que a curto prazo nós não temos nada de projeto para pavimentar. Por conta de que, Odair? Quando a gente busca uma pavimentação, a gente prima por levar também conforto e qualidade de vida para quem mora naquela via. E essa via tem pouquíssimos moradores, né? Por quê? Porque ela liga o lago é super povoado, a região do entorno do lago, mas para chegar até lá tem muito pouca gente. Ao contrário do Rio do Couro, que é a rota Interlagos, ali já tem muito morador. Então, você sempre tem que partir do princípio do benefício, né? do benefício, né? Então, a nossa, e você sempre vai perceber que uma obra realizada na nossa cidade, ela sempre vai priorizar onde tem morador, onde tem casa, né? Então, assim, você tem 10 quilômetros, né? 5 quilômetros é bem adensado, vamos fazer esse primeiro, né? Até porque você tira o carro-pipa, tira a irrigação, tira uma série de despesas e traz o conforto, né? Porque quando a gente pavimenta uma via, não é só para o automóvel, né? As donas de casa sabem, né? Quem mora de frente para uma via sem pavimentação sabe que o carro você lava e anda, não tem problema, fecha o vidro e coisa, mas a casa é complicado. A casa é complicado. Né? Então, assim, a gente busca primeiro atender o morador. E o resto vem de carona, né? Então, o desenvolvimento econômico, o turista, os empreendimentos, eles vêm atrás do desenvolvimento, né? Então, você cria a infraestrutura e o resto a iniciativa privada faz. E esse é o modelo que está dando certo no mundo inteiro e não há de dar errado em Rio do Cedros, né? E, Jorge, a situação ali, lógico que a gente está falando aqui de obras de peso, né, de envergadura, mas obviamente que a infraestrutura do município também precisa daquelas obras pequenas de manutenção. Como é que está isso? Certamente. Esse ano nós já lançamos mais de 10 milhões de obras, que é na região mais da Baixada, né? Então, assim, tem obras acontecendo em Cedro Alto, pavimentação da 15 de setembro, tem obras acontecendo no centro, né? Tem obras acontecendo no Divinéia, tem obras acontecendo no Cruzeiro. Então, eu me arrisco aqui a dizer que a gente deve ter hoje umas 8 frentes de obra que estão começadas em andamento, né? A gente praticamente não parou com as obras, desde a nossa reeleição, nós tínhamos um plano bem elaborado, inclusive o Rafael, que é o nosso vice-prefeito, ele tem se voltado muito à infraestrutura, que é onde a gente demanda muito esforço hoje, muito recurso, né? Então, ele sempre foi um suporte muito grande para a gente na infraestrutura, onde ele se identifica muito. Então, hoje, até inclusive ele está viajando, ele fez uma viagem internacional acompanhando uma comitiva aí que comemora os 150 anos da imigração, da grande imigração italiana, e eu fiz questão que ele viajasse até para buscar, né, para conhecer um pouco de como vai ser o nosso futuro, né? Então você visita a Europa, você consegue aprender muito, você consegue aprender boas práticas, muito sobre infraestrutura. Então, assim, para você imaginar como vai ser daqui a 20 anos, vai para a Europa, você já sabe como é que vai ser aqui. E ele precisava disso, né? Ele precisava essa abertura de mente. Então diz, olha, aproveita a oportunidade, vai lá, aprenda, e cada 10 minutos ele me manda, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. A agenda está grande, então. Uma coisa que eu sempre comentava, assim, nós temos muito essa cultura do cicloturismo aqui, né? E se você vai para a Itália em especial, você vê que não existe ciclofaixa, né? Existe uma ciclovia e ela geralmente está fora da rodovia, né? Separada, e isso, né, encanta para quem vê, né? E eu sempre comentava com ele e ele disse, vai lá e veja o que você vê. E uma das primeiras coisas, puxa, cara, uma ciclovia só, né? Estreitinha, pequenininha, mas concretada, bonitinha, certinha. Isso é o futuro, né? Segurança,
né? Mobilidade. Então, assim, nós temos muito a aprender com a Europa, né? Porque o nosso relevo é parecido com o norte da Itália, principalmente. Nós temos um morro que não se acaba mais, né? E problemas iguais, né? Problemas de desastres ambientais que podem acontecer, como, né? Então a gente pode aprender muito. Então há uma troca, né? Uma troca de informações, de conhecimento nesse tipo de viagem. Então ele está lá aproveitando, conhecendo, né? E quando voltar, certamente vai vir com o plano renovado, né? Eu tenho que me segurar. Muitas ideias. Muita ideia. Espero que traga dinheiro também, né? Porque ideia nós já temos bastante, né? Muito bem, Jorge, só para a gente fechar a nossa conversa, sempre muito boa aqui com o prefeito Rio dos Cedros. E a questão política, como é que está o relacionamento aí do Jorge com a nova Câmara de Vereadores, né? Começou aí, estão há 6 meses, fechando aí 6 meses com a nova Câmara de Vereadores por lá. Como é que está a questão política em Rio dos Cedros? Olha, Odair, você sabe que a questão do legislativo foi um dos desafios que nós tivemos na gestão passada. Fizemos uma gestão de muita entrega, mas com a Câmara contra. E, claro, trabalhamos, criamos uma estratégia para trabalhar com o legislativo desalinhado, né? Dá para trabalhar, sem problema nenhum, né? Se você não vai fazer barbeiragem, né? O legislativo não vai deixar de aprovar uma obra importante para a rua dele, para o bairro dele. E trabalhamos dessa maneira. E depois da nossa reeleição, agora nesse novo mandato, então nós colocamos 7 dos 9 vereadores. Até por conta do sofrimento que a população percebia que tínhamos na gestão, de como sofríamos por conta de não ter o apoio do legislativo. Então, quando da eleição que nós conseguimos colocar 7 dos 9 vereadores, muda totalmente a tua estratégia política. Então você não precisa mais ficar andando com o freio de mão puxado e acelerando mais do que precisa. Então, claro, você vai acelerar, né? Mas não tem mais nada te segurando. Então, assim, temos todo o cuidado para não cometer nenhum exagero, por conta de que a Câmara alinhada talvez seja mais permissiva, né? E isso é um problema, é um perigo, né? Então temos que ter essa atenção, mas para isso tem toda uma equipe, nós temos controladoria, nós temos toda a equipe que prevê que não se faça nenhuma, né? E muita conversa, né? Eu sempre tive alinhado com o meu legislativo, independente de ter na maioria ou não, né? A gente sempre teve uma conversa, nós temos reuniões semanais que acontecem antes da sessão da Câmara para esse alinhamento, porque eu nunca vou colocar um projeto na Câmara de Vereadores sem antes falar com o meu líder de governo, sem antes conversar com o meu presidente da Câmara, né? Quando você tem esse alinhamento. Então a coisa flui de maneira fantástica, né? Não se cria polêmica, não se cria problemas, você acaba fazendo aquilo que muitas vezes levava 1 ano, você faz em 2 meses, né? Então dá muita agilidade, né? Mas também o apoio legislativo, ele tem que acontecer naturalmente. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser forçado. Você tem que botar representantes eleitos no teu grupo e que eles tenham autoridade, né? E que você também tenha autoridade para conversar. Então, hoje o legislativo está muito alinhado com o governo e a gente percebe a velocidade das coisas que elas vão andando, né? Então, eu garanto a você, o meu único medo, o meu único receio é cometer excessos pela vontade de acertar, e que no passado, com o atraso, com o emperramento das coisas na Câmara de Vereador, tu acaba reavaliando e vai mudando, vai ajustando, mas é um tempo perdido, né? Que é mais caro esse tempo perdido do que um possível ajuste ali na frente, né? Por conta de não ter feito avaliação 99,59%. Então, mas há estratégia para tudo. Câmara a favor é uma estratégia, Câmara contra é outra, mas dá para trabalhar de todas as maneiras. Mas é claro, é muito mais simples quando você tem um alinhamento, pessoas que pensam igual, pessoas que ajudaram a construir o plano de governo, né? Então temos 2 pessoas que posicionam ainda como oposição, 2 vereadores mas que chovem no molhado, né? E que fazem o papel deles, é claro, né? E atirando pedra, que é a grande função do vereador de oposição, né? E tem alguns que, inclusive, mesmo sendo da base, sempre se comporta como oposição, mas graças a Deus, a gente tem essa interlocução com a Câmara de Vereadores e a gente percebe um alinhamento, né, nas ideias, e é claro, atendendo todo mundo, né? Todo mundo tem as suas demandas com a população e isso é importante. Não é só o prefeito que assumiu o compromisso, o vereador também assumiu o compromisso. Então, respeitando tudo isso, dá para fazer um excelente mandato.